Me diga o que é que tu tem plantado. E deixa eu te dizer uma coisa: você tem o direito de escolher o que planta, mas não tem direito de escolher o que colhe. O plantio, ele é opcional, a colheita é obrigatória. Se tu não gosta do que anda colhendo, é só mudar o que tu está plantando. Essa lei de semeadura, eu apenas entendo que eu recebo o reflexo daquilo que eu faço. Então eu preciso definir o que eu quero colher. Eu planto segundo a espécie do que eu quero. Eu quero colher saúde. O que é que eu planto? Uma vida saudável. O que eu como, o que eu bebo, quanto tempo eu durmo, meu nível de estresse. Aí você planta o quê? Dorme que hora? 3 da manhã. Toma o quê? Não toma água. Não toma água. Está entendendo por que as pessoas estão vivendo uns troços esquisitos? Porque as pessoas são esquisitas. Elas querem retorno desobedecendo princípios. E os princípios são claros demais. Como diria o árbitro aí, Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Já cansei de ver gente, vou orar para Deus me dar dinheiro. Não, querido. É porque você está semeando a coisa errada. Se você ora bastante, provavelmente vai ter poder, vai ter coisas fantásticas oriundas da oração. Entenda bem, eu estou falando sobre vida, não é momento. Só que as pessoas estão semeando uma coisa e esperando outra. Esse é o problema. Por que as coisas não acontecem com todos que recebem a mesma semente? Por que é que mesmo a semente sendo a mesma, por que é que mesmo a semente sendo verdadeira, por que é que a semente é poderosa, por que é que num solo ela causa um impacto, no outro solo ela causa outro impacto, no outro ela causa outro impacto? Ou seja, a semente vai encontrando solos diferentes, e sobre cada solo ela reage de uma forma. Mas ela não é a mesma? Pois é, mas os solos são diferentes. Nós vamos entender na explicação do próprio Cristo que a semente é a palavra de Deus. Então o semeador, ele sai para semear. O que é a semente? A semente é o quê? Me ajude aí. A semente é o quê? A palavra de isso. Ela é uma só. Ela é inegociável. Alguém pode semear a palavra brincando. Alguns podem semear a palavra gritando. Outros podem semear a palavra utilizando um outro mecanismo de informação, um outro sistema de plantio. Mas a semente, ela é a mesma. A palavra de Deus é inegociável. Se alguém negocia com a palavra, se você me acompanha um pouquinho, você sabe por onde eu passei, em ambientes televisivos, muitas vezes em ambientes onde diversas armadilhas foram montadas. Vocês nunca me viram com a lei do politicamente correto, a lei da negociação. Não, é palavra, não se negocia. Semente é uma só. Mas apesar do semeador ter uma única semente, ele passa por 4 solos. E isso é extremamente preocupante. Por quê? Não porque são 4 solos apenas, e sim porque 3 deles são solos improdutivos. 3. Segundo Jesus, a cada 4 pessoas que estão me ouvindo agora aqui, 3 delas, se eu usar a mesma base de estatística, 3 delas são improdutivas. E se você conhece um pouquinho o sistema do empreendedorismo, o sistema secular, o sistema de trabalho, você vai descobrir que há leis seculares que dizem que uma minoria trabalha para uma maioria se beneficiar.
Ou seja, hoje o Brasil é alimentado por uma agricultura que é, certo, estabelecida por uma parcela extremamente insignificante de pessoas plantando para uma massa se alimentar. E segundo Jesus, aí é que eu me preocupei. É que aqui dentro tem 4 tipos de solo. E o que eu gostaria hoje que você descobrisse é qual solo você é, e tomasse uma providência de acordo com o solo que o seu coração representa. Porque segundo Jesus, a terra, o solo, é o coração do homem. E há 4 tipos de corações aqui, de solos, onde a palavra de Deus, ela vai cair. O primeiro, segundo Jesus, é o solo compactado à beira do caminho. É um solo impermeável à beira do caminho. É um solo onde a semente não tem como penetrar. Então, já que ela foi arremessada e não houve uma cobertura para que ela fecundasse, as aves, um padrão perfeitamente normal, as pessoas estão entendendo o que Jesus está falando. As aves vão lá e comem a semente. Por quê? Porque ela foi arremessada. Mas espera aí, mas todas as sementes foram arremessadas? Por que é que só a que foi comida pelas aves é a que está à beira do caminho? Qual o problema tem com essa exposição? De uma forma literal, talvez nenhum. Ela simplesmente caiu à beira do caminho. Vamos usar uma exegese, né? Exata. O que é? Caiu. E por que a ave comeu? Porque o chão era compactado, pessoas passavam por ali, então não havia possibilidade. Mas quando Jesus vai explicar isso, ainda no capítulo 13, ele diz assim: esse tipo de solo é o tipo de solo das pessoas que vêm para ouvir, trazendo seu corpo, mas não trouxeram consigo sua mente. Segundo Jesus, a mente dessas pessoas, ela está impermeável. Segundo Jesus, essas pessoas não são capazes de assimilar, elas sequer são capazes de lembrar. Jesus descreveu isso: esse povo me louvam com seus, mas o seu coração está distante.